Pagamento de precatórios foi o assunto da sessão plenária de hoje à tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram ser inconstitucional o regime especial que autorizava a Fazenda Pública a parcelar em até 15 anos os débitos. Na sessão desta quinta-feira, os ministros continuaram a votação sobre a lei dos precatórios, que são dívidas dos estados, municípios e da União, que devem ser pagas quando os órgãos públicos são condenados judicialmente. Por maioria, os ministros julgaram inconstitucional a forma de pagamento, que pela lei poderia ser parcelado em até 15 anos, e também o leilão reverso, que é quando as pessoas aceitam um valor menor do que tem direito em troca do pagamento mais rápido. Para o ministro Luiz Fux, essa pode ser uma forma do governo não pagar o total das dívidas. O inovador regime de leilão significa nada mais do que um verdadeiro prêmio pela inadimplência. Isso serve para dizer que, em matéria de precatório no Brasil, quem sempre paga a conta é o credor. O presidente Joaquim Barbosa e os ministros Celso de Mello, Rosa Weber e Carmen Lúcia seguiram o voto do relator, o ministro aposentado Aires Brito, pela ilegalidade da emenda. Estamos numa situação de perversidade com relação ao credor judiciário do Estado, que não recebeu e não recebe ainda hoje na forma que seria devida, eu nem vou dizer na forma ideal, mas na forma devida, que, a despeito disso, não é por reconhecer que o sistema anterior era pior em termos de eficácia, em termos de falta de efetividade, em termos de concretização da Constituição, que eu poderia dar o meu aval, porque não seria honesto comigo nem com o cidadão que espera a jurisdição, segundo o meu convencimento. Os dois modelos de regime especial para pagamento de precatórios instituídos no ADCT afrontam a ideia central do Estado Democrático de Direito, violam as garantias do livre e eficaz acesso ao Poder Judiciário, do devido processo legal e da razoável duração do processo e afrontam a autoridade das decisões judiciais, ao prolongar compulsoriamente o cumprimento de sentenças judiciais com trânsito em julgado. É possível que alguns entes federados levem algumas dezenas de anos para pagar os seus precatórios. A meu sentir, impor aos credores que aguardem lapso temporal equivalente, quase que a expectativa de vida média do brasileiro, retira por completo a confiança na jurisdição e na sua efetividade. O Congresso Nacional não pode, a pretexto de reformar a Constituição, promulgar normas que, na verdade, transgridem, ofendem e desconsideram aquele núcleo temático que consagra os valores essenciais, produto de decisões políticas fundamentais adotadas pela Assembleia Nacional Constituinte. O ministro Marco Aurélio aceitou parte da emenda, mas julgou inconstitucional alguns itens, como o leilão. Quem dá o maior abatimento no crédito estampado em título executivo judicial, a meu ver, 100% da receita comprometida devem ser destinados à liquidação dos precatórios, observadas as preferências do corpo permanente, na ordem cronológica em que esses precatórios surgiram. Já os ministros Teori Zavascki, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes entenderam que a emenda é legal. Para o ministro Gilmar Mendes, a nova regra foi um avanço, já que a maioria dos estados está pagando a dívida antes mesmo do prazo estipulado. Muito embora a emenda constitucional contenha as disposições que precisam ser urgentemente afastadas no ordenamento jurídico, a possibilidade de adoção de um regime especial para o pagamento de precatórios em até 15 anos é medida que, frise-se, paradoxalmente, reconheça-se, é motivo de celebração por parte dos credores alimentares do poder público. Se cair o sistema proposto na emenda, nós vamos cair no sistema anterior. Nós não temos aqui a prerrogativa de criar uma lei nova. Esse modelo que está proposto aqui está muito longe de ser um modelo ideal para a tutela de legítimos interesses dos credores, aguardando há muito tempo.
Mas nós não podemos fugir de uma verdade. É que o modelo anterior era mais perverso ainda. A metodologia estabelecida pela emenda constitucional 62 de pagamento para os pagamentos dos precatórios mostrou-se, em primeiro lugar, necessária, porque resolveu um quadro crítico de endividamento de determinados entes federados. A metodologia introduzida pelo artigo 62 mostrou-se uma metodologia adequada, porque viabilizou a retomada dos pagamentos dos créditos que os particulares tinham perante a Fazenda Pública. O que essa emenda constitucional procurou trazer foi uma racionalidade ao sistema, exatamente para procurar dar a efetividade que o sistema anterior não deu. 1 milhão de pessoas devem receber dos estados, municípios e da União 95 bilhões de reais em precatórios. Os ministros do Supremo já decidiram que os valores devidos não podem ser corrigidos pelo rendimento da poupança. Outro índice será estabelecido. Também foi derrubado o artigo que permitia que os precatórios fossem pagos com descontos em impostos, por exemplo. Pessoas com mais de 60 anos, portadores de doenças graves ou que recebam créditos alimentícios têm prioridade para receber os valores. Em 2009, o Congresso Nacional mudou as regras para pagamento dos precatórios. Os parlamentares decidiram que a dívida pode ser paga em 15 anos e de forma parcelada. Antes, o pagamento deveria ser feito no ano seguinte à decisão judicial e à vista. O Superior Tribunal de Justiça determinou a indisponibilidade do